Graça e paz. Seleção e comentários de textos bíblicos, a palavra de Deus, que é poderosa para fazer tudo o que ela diz. Ela penetra dentro de você e em mim e separa o nosso espírito da nossa alma, e separa aquilo que é de Deus daquilo que é do homem natural. E ela continua atuando em nosso corpo, nas juntas e medulas, trazendo saúde para nossos corpos. A palavra de Deus tem poder, creia nela, e nós seremos julgados por ela. Ame a palavra de Deus, aprenda, obedeça, porque Deus vai nos julgar pelo que está nesta palavra. Seja fiel, obediente à palavra de Deus. Seleção e comentários de textos bíblicos. Atos, capítulo 19. Paulo na cidade de Éfeso. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: "Vocês receberam o Espírito Santo quando creram?" Eles responderam: "Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo." "Então, que batismo vocês receberam?" perguntou Paulo. "O batismo de João", responderam eles. Disse Paulo: "O batismo de João foi o batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus." Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Amado ouvinte, se você é de uma igreja tradicional, eu tenho uma pergunta a te fazer. Você recebeu o Espírito Santo quando creu? É claro que você creu porque o Espírito Santo tocou no seu coração. É Ele que te convenceu e a mim do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que, através da sua santa e bendita palavra, nos convence que nós somos pecadores, estamos afastados de Deus, debaixo da ira de Deus e condenados ao inferno. E é Ele que nos mostra que Deus nos ama tanto que deu o seu Filho, que morreu para pagar o preço do seu pecado, do meu pecado. Então, quando você aceita Jesus como seu Salvador, é o Espírito Santo que te convenceu disso. O Espírito Santo te convenceu e você recebeu Jesus como seu Salvador. Então, você tem o Espírito Santo dentro de você, mas você não tem a plenitude do Espírito Santo. Você não foi batizado pelo Espírito Santo. Crente tradicional, se a sua igreja diz que o batismo no Espírito Santo não é para hoje, só foi para aquela época, eles estão errados. Examine as Escrituras. Examine as Escrituras. Creia no que a Escritura diz. A Bíblia diz. Creia na palavra de Deus. Não no seu pastor, no seu bispo ou no seu missionário. Creia na palavra de Deus. Você precisa ser batizado pelo Espírito Santo. Esses crentes aqui tinham se arrependido de seus pecados. Tinham aceitado Jesus como seu Salvador. O Espírito Santo morava neles, mas eles não estavam plenos do Espírito Santo. Você precisa ser pleno do Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo, para testemunhar a Cristo com poder e produzir frutos que permaneçam para a vida eterna. Paulo, ouvindo que eles só tinham sido batizados no batismo de João, batizou-os em nome de Jesus, em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando Paulo lhes impôs as mãos após batizá-los, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Busque o batismo no Espírito Santo. Ele vai te encher dele e te capacitar a ser uma testemunha eficaz de Cristo aqui na terra. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus.
Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Eles eram curados em suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Meu amado, minha amada, Jesus é o mesmo, ontem, hoje e o será para todo sempre. O Espírito Santo que habitava Paulo, que enchia Paulo do seu poder, é o mesmo Espírito Santo que te batiza e que te enche do seu poder. Encha-se do Espírito Santo. E quando você pregar a palavra, e quando você testemunhar a Cristo, os sinais se manifestarão, milagres acontecerão, pessoas serão curadas, espíritos demoníacos serão expulsos através de você, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo dentro de você. Encha-se do Espírito Santo, pregue a palavra e os sinais aparecerão. Bendito Deus, a tua palavra não volta vazia. Nós te bendizemos por isso. Faz isso através de nós, que somos teus servos, que amamos a tua palavra, que te amamos, Pai amado. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isto eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no Espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia: depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. O tumulto em Éfeso. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Um ourives chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Artemis, e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-se com os trabalhadores dessa profissão e disse: senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade, fazendo ídolos. Estão vendo e ouvindo como esse indivíduo Paulo está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele que deuses desfeitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há o perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis cair em descrédito e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia e em todo o mundo ser destituída de sua majestade divina. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios! Em pouco tempo a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não o permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo que ele não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali.
Alguns da multidão julgaram que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal, pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz, durante cerca de 2 horas: grande é a Ártemi dos Efésios. Olha o que é idolatria. Olha o que é ser enganado por Satanás. Durante 2 horas eles gritavam: grande é a Ártemi dos Efésios. O escrivão da cidade acalmou a multidão e disse: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Olha de onde vem a idolatria. Caiu do céu, foi achada no rio Paraíba, uma imagem quebrada. Idolatria é uma coisa terrível, uma coisa totalmente irracional. Que Deus ilumine o entendimento dos idólatras. Se você ainda é idólatra, peça perdão a Deus e adore a Deus em espírito. Deus é espírito. Leia a sua palavra, aprenda na sua palavra, não aprenda com religiosos. Portanto, visto como estes fatos são inegáveis, acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram estes homens aqui, embora não tenham roubado templos nem blasfemado da nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procônsules. Eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Nesse caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. Examine a sua Bíblia e deixe de ser idólatra. Adore a Deus em espírito e em verdade.